Carlos, o governo do estado do Rio de Janeiro iniciou nesta quarta-feira um novo programa de ocupação de favelas na capital, chamado Cidade Integrada, com a promessa de levar políticas sociais, urbanização e segurança pública. Foram ocupados os complexos do Jacarezinho, dominado pelo Comando Vermelho, e de Muzema, a área onde os milicianos dominam. Foi noticiada a mobilização entre 1.200 a 1.300 policiais, entre militares e civis, além de carros blindados e helicóptero. No dia 6 de maio, só para a gente lembrar, 6 de maio de 2021, o Jacarezinho foi palco da operação mais letal da história da Polícia Carioca, com 29 mortos. E há dois anos, na Muzema, houve o desabamento de prédios irregulares com a morte de 24 pessoas. Vamos falar sobre esse novo programa com o Pablo Nunes, doutor em ciência política e coordenador da rede de observatórios da segurança. Olá, Pablo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilô, obrigado. Pablo, vamos lá, a rede de observatórios de segurança soltou uma nota, né, com a informação de que essa ocupação, né, programa Cidade Integrada, repete a fórmula fracassada de ocupação militar e não tem um programa social desenhado. Não há articulação setorial e muito menos diálogos com os moradores. Não ouvir a comunidade, na sua opinião, Pablo, é um grave erro desse programa, que na realidade não integra, mas exclui a população? É um grave erro e nos choca que é um erro repetido, né? É um erro que já ficou bem claro que é um primeiro passo para o fracasso de políticas públicas de segurança, né? A gente, no Rio de Janeiro, tem um histórico grande, né, um cardápio extenso de políticas públicas de segurança, com muitos e muitos erros, e nos choca vermos que é mais um novo projeto de segurança pública repetindo os mesmos erros do passado, né, não investindo no diálogo com as comunidades, com os setores organizados, com a sociedade civil, sem também, é bom deixar claro, que se tenha um projeto estruturado, com objetivos claros, metas a serem alcançadas, indicadores de monitoramento, e o que a gente tem visto exatamente é muito mais uma fala, muito mais uma operação que talvez busque dar algum tipo de visibilidade para o governador do estado do Rio de Janeiro em ano de eleição, né? Não à toa, Muzema e Jacarezinho foram escolhidos, né? Comunidades e favelas que estão visibilizadas desde o ano passado, pelo menos, né? Com os casos da queda, né, de prédios no Muzema, no caso, e a chacina de Jacarezinho, né, a operação policial com o maior número de mortos já registrados na história do Rio de Janeiro. Então, sem dúvida, nos estranha e nos preocupa que um projeto esteja apostando em premissas equivocadas e que já demonstraram que não dão certo no que se refere à construção de políticas públicas de segurança que resolvam os problemas da comunidade de maneira a respeitar os direitos dos cidadãos e também a manter, né, esses resultados no tempo. Exato, a gente vai falar ainda das UPPs, que eu vou querer que você faça aí uma avaliação, obviamente, mas vamos falar aqui desse detalhe importante, né, que é as eleições, né, que são as eleições. O governador Cláudio Castro, ele disse que está dando início, vou colocar até a fala dele, né, abrindo aspas, para você também comentar. Está dando início a um grande processo de transformação das comunidades do estado do Rio. Foram meses elaborando um programa que mude a vida da população, levando dignidade e oportunidade. As operações são de hoje, né, que foi ontem, são apenas o começo dessa mudança que vai muito além da segurança, já assim, na nossa opinião, na sua e das pessoas, né, que acompanham de perto essa questão, realmente ele já está falando aí como um candidato para as próximas eleições, né? Está de olho também nos resultados de pesquisas, né, Pablo, onde a população indica que a segurança pública é a prioridade, não é? Então, quer dizer, essa manipulação também que ele faz com as pesquisas em favor dele próprio, não é isso? Totalmente. Segurança pública no Rio de Janeiro sempre é o centro do debate eleitoral, né? Seja para prefeitos, seja para governadores, a gente sempre tem essa que é uma das questões mais agudas da sociedade carioca já há muitas décadas, né?
A gente teve diversas políticas públicas de segurança que foram gestadas, muitas delas, né, em ano eleitoral, para resolver esse problema, e praticamente de 2 em 2 anos a gente volta a discutir essa ideia de uma segurança pública, né? Algumas das vezes voltando essas políticas para uma resolução não violenta, né, das questões de segurança pública, ou, como é o caso do Cláudio Castro, do Wilson Witzel, né, o ex-governador, apostando no combate violento e na resolução dos problemas pelo fuzil, pelas tropas, pelos caveirões e etc. É bom que a gente lembre, né, Cláudio Castro é um governador fraco, né? Ele é um governador que era vice, né? Foi eleito como vice, ninguém o conhecia do ponto de vista da população geral. A população votou em Wilson Witzel, né? Que foi afastado, né, no processo de impeachment e todo um processo judiciário em relação a alguns escândalos, né, de corrupção. E o governador agora, né, Cláudio Castro, assume de maneira muito fraca, né, e tentando, né, mostrar e dar uma cara para sua gestão, né? Não é surpreendente que ele o faça, principalmente na área de segurança pública, essa que é uma área que é sempre visada e que sempre está nas preocupações da população carioca e fluminense. Agora, Pablo, qual que foi o impacto, né, dessa operação ontem na população ali do Jacarezinho, na Muzema? Enfim, as pessoas ficaram assustadas, né, pegaram as pessoas desprevenidas, ou seja, e também o tráfico e também os milicianos parece que já meio que sabiam também dessa operação, do vazamento, né? Quer dizer, a população é que foi surpreendida, não é isso? E parece que está tendo impacto, teve um impacto terrível também essa operação ontem, né? Completamente. É bom que a gente lembre, né? Sempre quando a gente acorda e vê essas operações acontecerem em várias favelas do Rio de Janeiro, sempre quando essas operações ocorrem, várias e várias pessoas são impossibilitadas de desenvolver suas rotinas diárias, de saírem para trabalhar, de saírem para estudar, de saírem para realizar suas tarefas domésticas, etc. Então tem um impacto muito grande que muitas das vezes não é visibilizado, né? A gente não dá atenção a isso, e que pode, né, ter vários desdobramentos, seja de saúde mental, né, por esse risco sempre à espreita, né, da população de favelas, mas também perda de emprego, problemas na faculdade, etc. Tem muitos impactos que são relevantes, né? E quando a gente vê que essas operações são feitas sem a preocupação com essa população que vai sofrer essas consequências, a gente vê que realmente nada mudou, né? Além disso, né, a população que a gente conseguiu entrar em contato, né, e ouvir um pouco, vê com muito ceticismo, muito parecido assim com boa parte da população carioca, né, também os que não moram em favelas, dado essa falta de escopo, né, para esse projeto, falta de explicação do que quais são as bases, etc. E também a gente já ouviu, né, de maneira muito preocupante relatos de invasão de domicílio, de algumas abordagens violentas, que também são efeitos aí que muitas das vezes a gente não fala, mas que sempre ocorrem em operações policiais. Exato, vamos ver o que o Cláudio Castro vai falar amanhã, né? Aliás, no sábado, né? Na coletiva imprensa que ele deve dar, vamos ver se tem mais detalhes, né? Mas o fato é que não há detalhes nenhum agora, né, Pablo? Agora vamos falar um pouquinho aí das UPPs, né? A gente teve o lançamento desse projeto de segurança pública no Rio de Janeiro, depois aí de 14 anos da criação das UPPs, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, que não pacificou nada, não é isso, Pablo? Né, teve, inclusive, enfim, problemas até maiores, não é? Queria que você falasse sobre essas UPPs um pouco, fazer um pequeno balanço aqui. Hoje, né, depois de bons anos após as UPPs, é muito fácil da gente fazer, né, uma avaliação do todo, né? Porque se a gente for parar para pensar no meio de 2012 e 2013, que foi o auge das UPPs, elas tiveram resultados importantes na redução de criminalidade, né? Foram reduções históricas, né, de mortes por policiais, que foi uma das coisas mais relevantes do projeto das UPPs, mas não só, né? Os homicídios também caíram, os roubos
quase todos os indicadores criminais reduziram, mostrando claramente, né, que violência policial, letalidade policial não é necessariamente uma resposta para reduzir indicadores de criminalidade, né? Nessa época a gente teve um apoio, uma aposta muito forte na redução da letalidade policial que levou consequentemente, a redução de homicídios. Mas é óbvio, né, que falando depois de tantos anos, a gente não pode dizer que as UPPs foram um projeto, enfim, que resolveu os problemas de segurança pública, né? Tiveram pelo menos 3 elementos, né, que resultaram na derrocada das UPPs. Em primeiro lugar, e acho que isso se repete mais uma vez, é o fato de que as UPPs foram usadas como elemento para a reeleição de Sérgio Cabral. Né? Se a gente lembrar, no ano em que Sérgio Cabral estava pleiteando a reeleição, houve o maior expansão do número de UPPs de todo o período, né, do programa. Uma expansão que não foi estudada, estudada em relação a termos de quem são os policiais que vão compor essas unidades, qual vai ser o efetivo, qual vai ser o orçamento, né, e todas essas que são questões básicas para a gente traçar a sustentabilidade daquele programa aquela política pública, né? A falta de diálogo com as comunidades também foi algo completamente relevante e central, e também minou as bases da UPP, e também, para encerrar, assim, simplificando, né, as questões, mas essa falta de diálogo levou também a um descompasso entre as prioridades da população de favelas com a prioridade do governo do Estado, né? Havia muito conflito em relação à própria ideia do que era a comunidade, o que podia ser feito na comunidade, né? Então, conflitos com bailes funk, conflitos com, enfim, movimentos culturais que foram reprimidos durante a pacificação e que, enfim, causou um grave problema da relação entre a polícia e as comunidades. Exato. Agora aqui, voltando à cidade integrada, né, esse programa, não te causa estranhamento aí o fato do nome, né, se chamar cidade integrada, e o prefeito Eduardo Paes no seu ouvido também? É o retrato, né? É a cidade integrada em que o prefeito não estava sabendo, né? E agora eu fico pensando, né? Se o prefeito não sabia, imagina, né, o resto de todos os gestores públicos, né, que estão ali lidando com áreas super importantes, né, para um programa desse que pretende, né, trazer não só segurança pública em termos de polícia, mas também em outras áreas, né? Nos choca e nos espanta, né? Óbvio que não ouvir o prefeito é um sintoma claro, né, de que integrada ela tem pouco, mas também mostra que essa preocupação, essa falta de preocupação em ouvir o prefeito também se decanta para outras gestores públicos, para a população como um todo, para a sociedade civil, né, para a academia, que já acumulou anos e anos de estudos e avaliação de políticas públicas de segurança, já sabe o que dá certo e o que não dá. Então, é um projeto que tem um nome bonito, mas que o nome não representa a realidade, e também não há bases ali que sustentem esse nome pomposo que foi dado ao projeto. Exato. Enfim, qual que seria a segurança pública correta, né, nas favelas, enfim, nas cidades? O que deveria se levar em conta? A gente sabe que é uma retórica, né? Falou, vamos investir no social, na infraestrutura, urbanização, são palavras, né? Enfim, mas as ações, como é que deveria se dar, na sua opinião, Pablo, uma verdadeira segurança pública? Marilu, as favelas e periferias aqui do Rio de Janeiro nunca foram transformadas pela ponta de um fuzil. E a gente está vendo isso se repetir. A primeira coisa que é feita e a única coisa que foi apresentada foi uma ocupação militar desses 2 territórios, né? Com mais de 1.000 homens, com viaturas, com blindados, com helicópteros, repetindo uma marca que leva, né, essa resposta à segurança pública de uma forma militarizada, né? Os momentos em que nós tivemos redução de criminalidade, que nós tivemos combate eficiente à cadeia
criminal, né, não só pensando naquele criminoso que está executando ali o varejo, né, da atividade criminal, mas toda a cadeia, né, pensar em quem manda, em quem financia e etc., foram exatamente em momentos em que a polícia não investia, né, a segurança pública não estava voltada para a violência, para o combate violento a essa criminalidade. Então, sem sombra de dúvida, já essa ocupação, né, e esse nome também é muito forte, né, parece exatamente, nos faz remeter a esse clima de guerra, né, de um território a ser ocupado, esse sinal de ontem no Jacarezinho já demonstra aí que esse projeto está nas bases erradas. Agora, pensar respostas para as comunidades é primeiro pensar exatamente o que as comunidades querem, né? É muito irreal pensar que vai se construir respostas para os problemas da favela sem ouvir exatamente quem mora nessas comunidades periferias para entender as prioridades e o que deve ser feito, né? A primeira coisa é essa. Em segundo lugar, todas essas articulações, né? E aí realmente, né, um projeto integrado, né, que busque não só levar o braço armado do Estado, né, porque muitas vezes é isso, né, o braço armado do Estado é a única política pública para as favelas e periferias, mas também levar outras possibilidades, outras oportunidades e outras formas ali de que as favelas possam usufruir de outros direitos, né, e de sentir que serão os seus direitos, né, serão respeitados também, não violados por esse braço do Estado. É necessário que a gente repense as polícias também, porque do jeito, né, como a gente vê hoje, né, as polícias exatamente sem nenhum tipo de baliza para a realização das suas atividades, né, sem nenhum tipo de controle, também é preocupante, né, mandar as polícias para essas comunidades e periferias sem que haja um controle do que eles realizam lá dentro. Exato, aí não vai dar tempo mais hoje, mas em outra oportunidade, a questão do combate às drogas, né? Uma política já está comprovada que não deu certo, né, Pablo? Não deu certo. Não deu certo, foram milhões e milhões e bilhões de reais gastos, é uma guerra que tem dinheiro envolvido, é importante que se coloque, né? E não é uma guerra às drogas, né? Porque a gente tem drogas em toda a parte da cidade, temos drogas na Zona Sul, temos drogas nos grandes e luxuosos condomínios, mas a gente vai ter, né, a arma, a violência, a letalidade policial exatamente nas comunidades, no local onde a população negra é a mais presente. Exato, e jovens negros, né, que são as maiores vítimas. Pablo, eu quero te agradecer demais aqui a sua participação. Forte abraço para você e até uma próxima. Tchau, tchau, Marilu. Foi um prazer. Até uma próxima. Até mais. Falamos aqui com o Pablo Nunes, doutor em Ciência Política e coordenador da Rede de Observatórios da Segurança. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.